Fala galera, beleza? Estamos aqui para começar hoje mais um podcast muito especial. Alan, gerente do Senai. O Senai que a gente tem uma história muito boa, muito próxima do Senai, né? Nós que somos empresários, os empresários que estiverem assistindo esse podcast, que não se conectaram com o Senai ainda estão perdendo tempo. Eu já estou lá há muito tempo, aliás, a minha origem é no Senai. Mas vamos direto para o assunto. Vou apresentar para vocês aqui, Alan. Obrigado pela presença. Obrigado, Tairone. Muito bom, eu sei que você tem uma agenda apertada e a gente conseguiu arrumar aí esse tempo com você. E nós vamos falar aqui para profissionais da indústria, vamos falar para empresários, vamos falar para um monte de gente que vai receber muito presente, muitos insights importantes aí, meus e seus, durante esse podcast. Eu que agradeço o convite, em nome da Firjan. Para a gente é muito importante estar aqui do lado do empresário, falando para o empresário. A Firjan tem esse propósito de estar ampliando as conexões e, claro, fortalecendo ainda mais o empresário fluminense. E também formando mão de obra, promovendo cultura, promovendo bem-estar do trabalhador. Para a gente é uma ótima oportunidade estar aqui. Eu agradeço o convite. Muito bom. Quero estar cada vez mais perto de vocês, porque sempre que eu tive um problema de qualificação de gente, de encontrar pessoas qualificadas, profissionais, eu sempre mirei o Senai. Sempre fui muito bem recebido lá. E é interessante, né, Tairone, quando você fala, né, de necessidades. Hoje a Firjan, o SESI, o Senai, tem diversos comitês executivos, hoje técnicos, que escutam o empresário. Então, como é que funciona realmente os nossos cursos? A gente escuta a indústria, escuta o empresário, a necessidade, a dor do empresário, e a gente customiza diversos cursos e também soluções. Uhum. Então, quando a gente coloca um curso, oferta um curso, esse curso ele tem a escuta ativa do empresário, de uma necessidade. Eu costumo dizer que a gente vai personalizando de acordo com essa necessidade. Uhum. A gente hoje fala muito de indústria 4.0, digital, IoT. O mundo muda, então a formação também tem que mudar, né? E aí você vê, se você pensar no Senai há 20 anos, não chegava nem perto do que ele é hoje, né? Em termos de tecnologia, por exemplo. Perfeito, né? A gente está falando de IA hoje, né? Pô? Exatamente. Recentemente a gente inaugurou o Digitec. O Digitec ali fica próximo ali o Sambódromo. Então, o nosso centro de referência na parte de digital, de TI, onde a gente trabalha com toda a parte desde cybersecurity, inteligência artificial. A gente tem uma arena lá de combate e defesa na parte de segurança cibernética. Você falou que é aqui no Sambódromo aqui de Macaé? Não, do Rio de Janeiro. Ah, tá. Rio de Janeiro. Nem sabia que em Macaé tinha um Sambódromo ali, perto do Senai. Pô. Entendi. Improvisado ali. Então, no Rio. No Rio de Janeiro, nós temos alguns centros de referência. Quando a gente fala em Firjan hoje, nós temos também algumas unidades especializadas. Uhum. Por exemplo, nós temos Tijuca, que trabalha com a parte de especialização na parte de alimentos e energias renováveis. A gente tem o Digitec, que trabalha com a parte de inteligência artificial, toda a parte de computação. Nós temos também a automação, que a gente está vinculado a diversas unidades nossas, como Benfica, Macaé também é um polo interessante na parte de automação. Nós temos Resende na parte automobilística. Então nós temos algumas unidades vocacionadas, claro, de acordo com a região. Aqui em Macaé, a gente está vocacionando muito a unidade para atender a indústria de óleo e gás. Muito bom. E recentemente eu fui lá, né, fiz uma palestra lá para 200 jovens que vocês reuniram lá à noite para mim. Selecionamos 68, já tem 15 trabalhando aqui. Segundo semestre agora pretendo contratar mais 15. Então, eu quero falar isso para os empresários. E para todo mundo que diz que não existe mão de obra qualificada, que o problema é gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Realmente não está fácil, não. Mas se você ficar parado aí reclamando, o cara não vai bater na sua porta, não. O cara bom não vai chegar aí na sua porta e falar assim, me dá um trabalho. Não vai. Aí o que eu fiz? Reuni minha equipe aqui de gestão de pessoas. Falei, conecta com o Senai. Aí foram lá, conversaram com o Brenda, o Wagner, não sei o quê. Fomos lá. Uhum. Fiz uma apresentação, você separar lá 200 jovens lá para mim. Selecionamos 68, tem 15 trabalhando. Hoje mesmo abriu mais uma vaga. Aí adivinha onde que eles vão buscar essa vaga? Lá no banco de dados que a gente tem lá dos 68, né? Então busca mais um lá e traz.
Então, se eu tiver mais 20 vagas até o final do ano, eu vou esgotar todas as opções que eu tiver lá desses jovens pré-selecionados. E esses 15 que estão aqui, dos 15, um só que não funcionou bem. O restante, os outros 14, estão trabalhando, já mudaram até de setor, alguns foram promovidos, e mais que isso, eles estão adorando o ambiente, estão adorando a oportunidade que tá enxergando. E o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou no Senai, mas eu não vou de dia, eu quero ir à noite, porque quem está estudando à noite é porque quer alguma coisa da vida, é a pessoa que quer durante o dia trabalhar. E aí eu falei, o que eu vou oferecer para essa galera? O trabalho durante o dia, e foi isso que eu ofereci. Perfeito, né, Tairone? Para a gente é muito importante, a gente ficou muito feliz com essa iniciativa, a gente fala muito do Senai de formação, mas também de empregabilidade, que um dos principais, uma das nossas principais preocupações é como inserir esse jovem no mercado de trabalho. E ter parceiros como a FG, né, para a gente foi muito significativo essa parceria, tanto é que a gente tem a nossa intranet, eu coloquei isso na intranet, essa parceria entre a Firjan e a FG, falando de empregabilidade. Nós temos um meeting mensal, onde eu mando para toda a diretoria, fiz questão de colocar lá um vídeo seu falando, né, sobre os nossos jovens. Então, eu estou aqui para agradecer realmente o quanto é importante essa iniciativa de a gente formar, transformar o nosso jovem e, é claro, a gente ampliar essa empregabilidade. Então, para a gente, eu deixo aqui o meu muito obrigado e o meu reconhecimento da organização também. Tá? Não, beleza, cara. É um prazer, é uma parceria e todo mundo cresce, né? E principalmente a gente entrega para esses jovens aí uma oportunidade de trabalhar numa empresa diferenciada. Porque nós temos um ambiente aqui, para você ter uma ideia, a educação que vocês oferecem no Senai vai muito além de técnica, muito além. Porque eles são jovens diferentes, são pessoas diferentes. Se você pegar um profissional que nunca passou pelo Senai e um outro que foi formado lá, eu consigo diferenciar. Perfeito. Se você falar assim, ó, limpa esse chão aqui pros dois, eu vou saber qual que estudou no Senai e qual que não foi. Porque vocês têm um padrão impressionante lá de formação de gente. Porque o que acontece? O Senai hoje nós temos mais de 83 anos formando pessoas. Então, é uma metodologia muito forte. Costumo dizer que o Senai, ele é além da parte técnica. Tem uma parte de desenvolvimento humano muito apurado. Hoje a nossa metodologia é baseada por competências, não é aprender por aprender. Nós temos os projetos integradores, onde você, ao final daquele curso, você vai criar um projeto e vai integrar todas aquelas competências. Nós temos um laboratório chamado de Fab Lab. O que o Fab Lab faz? Ele vai materializar um projeto, onde você vai ter algumas soluções maker. Você vai ter corte a laser, você vai ter manufatura aditiva. Então, isso faz com que o cognitivo, isso faz com que toda aquela parte de pensar do nosso aluno ele seja muito mais apurada. Então, é diferente quando você está numa instituição que ele vai aprender a soldar e só tem a competência de soldagem. Como a gente está formando ali um profissional multidisciplinar, com hard skills e também soft skills. Muito bom. Então a gente consegue verificar, é um profissional hoje que tem tanto uma vertente de projeto, de inovação, uma vertente de TI, uma vertente comportamental. Muitos dos programas nosso têm a parte de DH, que a gente chama de desenvolvimento humano, bem apurado. Então, dá para reparar. Então, como ele vai falar? Como ele vai fazer uma apresentação? Como ele vai criar um relatório? Então, a gente consegue trabalhar essas soft skills ao longo das hard skills. E depois tem uma unidade curricular, muito similar à disciplina que a gente chama, Tairone, que é a integração de competências. A integração de competências é uma disciplina específica que vai integrando todas as disciplinas ou unidades curriculares que a gente chama de todo o curso. Tá? Então, assim, a gente tem essa preocupação de estar não formando somente em hard skills, mas também em soft skills. Outro dia, eu estava saindo aqui, indo para a área, e eu vi, tinha uns 11, assim, todos jovens do Senai, eu sei que eu conheço todos eles. Aí estavam reunidos assim, eu passei aí, molecada, tá acontecendo aí? Festa, parou de trabalhar, não sei o que, dando uma sacaneada nisso.
Aí, não, a gente tá esperando o Rodrigo aqui, que o Rodrigo vai dar o nosso treinamento. Porque eu falei, ó, todos os dias, pelo menos 1 hora, tem que parar essa galera e treinar, porque eles estão aqui para aprender, mas a gente tem que ensinar. Não é para aprender de qualquer jeito, né? Tem que ter método. Então, eles são treinados todos os dias em determinada atividade. Então, naquele dia especificamente era metrologia. Eles iam aprender a utilizar uns... Ele tem aula disso lá, mas chega aqui no campo, amigo, é um equipamento, toma aqui um instrumento e vai lá medir. Então, beleza. Aí eu falei, tá ótimo então. Passei, quando eu voltei, eles estavam se dispersando. Eu falei, o que houve? Não, que o Rodrigo falou que cancelou o treinamento, vai ser amanhã. Aí eu falei, negativo, pode esperar. Aí liguei pro Rodrigo, que é um supervisor nosso. Aí chamei ele falou, não, Tairone, que eu tava com uma prioridade ali. Eu falei, cara, qual é a prioridade maior do que treinar essa galera aí que a gente investiu e contratou? Aí, não, tudo bem, entendi. Eu falei, outro ponto. Eles estão fazendo o que aqui? Aprendendo. Eu falei, beleza. E qual é o exemplo que você está dando para ele? Que treinamento não é prioridade, que você marcou o horário e cancelou. Aí ele falou, desculpa, não vai acontecer mais. Porque a prioridade aqui é pegar um moleque de... Você começou no Senai como jovem aprendiz. 15 anos praticamente. E hoje é gerente. Isso. Eu tenho jovens que começaram aqui como jovem aprendiz e hoje são diretores aqui na empresa. Bacana. Sócios meus, gerentes. Tenho exemplo de supervisor, técnico, que não estão aqui mais, estão em outras empresas. Eu tenho exemplo de gente que começou aqui e hoje é meu cliente, cara. Não, entendeu? Bacana. Isso é lindo, pô. Isso é lindo. Muito bacana. Eu não acredito nesse negócio de... brigar por retenção de talentos, porque você reter talentos não é pagando mais salário, oferecendo um ticket, blá, blá, blá. É entregar pro cara algo que extrapole o profissional. Perfeito. Né? Um ambiente que ele sinta à vontade. Quando o colaborador ele sente valor na empresa, ele se sente valorizado, ele vê o que pode crescer profissionalmente, isso é uma ferramenta e tanto de engajamento e retenção desse talento. Porque qual é o nosso papel, Tairone, como gestor? É identificar talentos. Então, dentre aquele monte de pessoas que estão dentro da sua área, mas tem aquele cara que é aquele talento, se eu investir naquela pessoa, aquela pessoa vai. Então, acho que a maior habilidade, né, de um gestor, primeiro é se automotivar, né, Tairone, porque você a todo momento vem as intempéries variáveis da vida, e acho que a segunda é identificar talento, é colocar a pessoa certa no lugar certo. E essa questão da motivação, você falou muito bem, automotivar. Eu falo com a galera aqui, eu não tenho a menor capacidade de motivar vocês. Eu não tenho esse poder. Se eu tivesse, ia todo mundo estar motivado aqui. A motivação, e ninguém é capaz de me motivar. A motivação é um foguinho que a gente tem aqui dentro. Sim. Que a gente tem que todo dia ali abanar ele para ele subir. Porque ninguém vai fazer isso por você não, meu filho. Perfeito. Eu mesmo, né? Hoje eu sou gerente de operações da Firjan Sai Senai. Hoje eu sou gestor nacional do Programa Autonomia e Renda. É o maior programa de educação profissional da história, realmente, da Firjan. São mais de 12 mil pessoas sendo formadas, 7 estados. 12 mil pessoas, assim... em vulnerabilidade social. Caraca. Então, são 32 títulos, 23 títulos de qualificação e 9 títulos de curso técnicos. Muito bom. Então, são 7 estados. Então, hoje a gente tem diferentes realidades. Então, eu tenho estudante de Pernambuco, estudante do Paraná, estudante do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Espírito Santo, cada um com uma realidade. Cada um com um desafio, cada um com uma dificuldade. E você formar essas pessoas, né, de acordo com o regionalismo, traz as variáveis e as suas motivações diferentes. Então, a gente sempre se pergunta, o time de gestão, que é o Escritório Técnico Macaé, como a gente padroniza essa formação. Então, a metodologia, nós somos os guardiões da metodologia, a formação, como está chegando essa informação até a ponta, e o mais importante de tudo, como o aluno sai. Minha história de vida mesmo, né? Eu comecei no Senai em 1997, bairro da Luz, como eletricista de manutenção industrial, fiz eletricidade. Então, posteriormente, né, pegava lá meu ônibus lotado todo dia, saía de Guadalupe para Nova Iguaçu. Nossa Senhora, era um ônibus chamado Morro graus. Agudo. Um ônibus chamado Morro Agudo. Então, assim, era bem complicado, né? E
Me formei no Senai, né, como jovem aprendiz, participei do torneio de profissões que tinha lá, como fosse uma Olimpíada do Conhecimento que tinha no Senai. Depois fui fazer o curso técnico, fiz curso técnico de eletrônica. E sempre me esforcei muito, Tairone. Uma máxima que quem trabalha comigo, que eu sempre comento, um jargão meu, que é esforço não mente. Se você se esforçar, naturalmente as coisas vão acontecer, né? Então, tem que haver esforço. Claro, esforço e estratégia, né? Me formei no curso técnico eletrônico e fui trabalhar. Meu primeiro emprego na Castrol Brasil, Avenida Itaoca, muito próximo ali do Morro do Alemão. E fazia de tudo, desde soldagem eletroeletrônica, né, aquelas enchedoras, troca de óleo, de máquina. E depois eu queria ver o mundo, né? Ver o mundo. Depois da Castrol Brasil, trabalhei também na Stadler Telecomunicações, trabalhei com telecomunicações. E qual o próximo passo? Quis me formar engenheiro, né? Então, nessa formação de engenharia, né, eu aprendi bastante. Vim para o Senai, comecei no Senai também, depois voltei para o Senai como instrutor da parte de automação, robótica, trabalhei muito tempo com robótica industrial, implementação de alguns robôs industriais, né? E posteriormente teve a oportunidade de eu ser supervisor da rede de automação, onde eu era responsável por toda a parte educacional de laboratórios, de metodologia de automação, instrumentação, robótica do Senai, né? Trabalhei, rodei praticamente o Rio de Janeiro inteiro, várias unidades, trocando com gestores e tudo mais. Depois teve o convite de eu ser coordenador do Instituto de Automação e Simulação, que fica em Benfica. Eu tenho um projeto de robótica aqui pra gente conversar depois. Pô, vamos. Bom, é importante. Hoje... Tem um equipamento aqui e eu preciso fazer um upgrade nele. Legal. De repente a sua equipe... Você está estruturado aqui também para a sua equipe daqui? Hoje, aqui em Macaé, a gente tem tanto a robótica colaborativa, a robótica que pode trabalhar junto com o ser humano. Muito bom. E a robótica industrial, Vamos conversar sobre que isso. tem os requisitos da NR12. Ótimo. Né? Então, lá em Benfica, né, eu também tive a oportunidade de coordenar um instituto de soldagem, né? Então, trabalhando com as mais diversas técnicas de soldagem, na parte de end e tudo mais. E, né, depois eu fui para o que a gente chama de gerência de educação profissional. Eu fui ser, né, coordenador de infraestrutura e educação 4.0, sendo responsável por toda a infraestrutura e educação da quarta revolução industrial do Senai. E, posteriormente, né, teve o convite de eu chegar aqui em Macaé para estar reestruturando a escola, né, revisando o portfólio, ampliando o relacionamento com o mercado e clientes. Então, por que é importante essa história toda, Tairone? Sempre foi uma história de muita superação, uma história de muito esforço, de muito estudo, né, e o mais importante, né, identificar as oportunidades. Identificar as oportunidades, onde estão as oportunidades e de que forma a gente consegue também ultrapassar essas barreiras, né? Não foi fácil, mas é possível. Não, sem dúvida, é uma história de sucesso e você mostrar isso para os alunos que estão no Senai hoje, um cara que entra hoje e está vivendo o que você viveu em 97, no início dos anos 2000, aí o cara se inspira, fala, cara, eu tenho uma pessoa aqui que passou pelo caminho, trilhou um caminho que eu estou trilhando hoje e tem sucesso, então é por aí que o seu exemplo deve ser muito forte para a galera que está lá. Sempre quando eu inicio uma palestra ou vou falar algo para os meus alunos, eu sempre digo, alguns anos atrás eu estava aí, como vocês. Então, eu demonstro que é possível. Porque a realidade, né, Tairone, de um estudante do Senai é uma realidade muito dura. Isso, sem dúvida. É uma realidade que muitas das vezes aquele estudante está em vulnerabilidade social, mora em um lugar de risco, não tem uma família estruturada, e ele vê ali no Senai, na formação, como uma oportunidade de mudar de vida, de transformar não somente a vida dele, mas a vida da família dele. Então eu vou te fazer uma pergunta agora para empresário, né? Na sua opinião, né? Você que tem vários anos aí trabalhando e lidando direto com o empresário, quando se fala de formação de gente e equipe, o que você enxerga que hoje é o maior problema dos empresários, quando o assunto é formação de pessoas?
Acho que a maior dor que eu vejo hoje do empresário é realmente ele identificar os gaps que ele é necessário para a formação. Né? Então, quando o empresário hoje ele fala, eu tenho um problema da minha formação profissional. Acho que a primeira a gente sempre faz, né, um overview, um diagnóstico daquilo que realmente o empresário necessita para a gente customizar a formação. Então, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer realmente é fazer essa identificação precisa dos gaps que ele precisa em termos de formação. Perfeito. Porque quando a gente fala que tá tendo um apagão de mão de obra, não tem formação existente no mercado, formação ela existe, mas de repente não tem uma formação específica para aquilo que realmente você necessita. Porque ninguém aprende igual, Tairone. Ninguém aprende igual. Nenhuma empresa tem as mesmas necessidades. Tem processos de fabricação parecidos. Então, quando o empresário ele sabe identificar o que realmente ele precisa e customizar essa formação, acho que ele já ganha muito com isso. Porque, vamos te dar um exemplo, o negócio você falou de metrologia. Metrologia a gente tem paquímetro, goniômetro, micrômetro, de repente você só utiliza paquímetro. Aí você fecha uma formação comigo que de repente eu dou lá um traçador de altura, eu dou uma tridimensional, vai te servir? Não. Então acho que a primeira questão que o empresário tem que entender realmente qual o gap de conhecimento que ele precisa e buscar essa formação mais precisa, mais customizada. Então você está dizendo que o primeiro passo do empresário seria olhar para dentro. Sim. E olhar, ok, dentro do que eu ofereço para os meus clientes, do que eu tenho aqui, qual a especialização que eu preciso, qual o tipo de profissional que eu preciso. Então, desenhar isso, né? Especificar ali aquela função, o que esse cara tem que ser bom. Aí, beleza, uma vez identificado isso, ótimo. Agora, onde que eu vou buscar? Eu recomendo o Senai. O cara vai lá no Senai e apresenta para você, eu preciso de um profissional com essas características aqui, ó, pá. Aí você vai selecionar uma turma lá, um grupo, e falar, tem essa galera toda aqui. Aí o empresário vai lá, faz a palestra, e o objetivo da palestra é ele vender, né? Ele chega lá e vende a empresa dele. Fala, cara, olha, eu tô recrutando gente para poder trabalhar na minha empresa, e lá eu tenho essas atividades aqui. Aí quem preencher essas minhas pré-requisitos aqui se candidata à vaga. Aí o cara se candidata à vaga. Perfeito. Vou te dar um exemplo, que é a minha área, automação. A automação hoje, Tairone, ela tem desde redes industriais, programação de CLP, integração de máquinas e equipamentos. De repente você fala, não, precisa de um cara de automação. Beleza. Mas eu vou falar, Tairone, qual parte da automação? É um cara que programa? Perfeito. É um cara que instala o CLP? É um cara de redes industriais? É um cara que só IHM? Então, não, Alan, aí por isso que nossa formação ela é baseada em competências. Alan, essa competência que ele tem que saber programar, ele tem que saber identificar defeitos, ele vai ter que saber programar a interface homem-máquina. Então você vai destrinchando para mim e eu vou customizando o treinamento para você de acordo com a sua necessidade. Isso faz com que o empresário não perca tempo. Porque não adianta. Imagina eu faço uma formação genérica para você de 300 horas que no final você descobre, mas não é isso que eu pedi. Ó, eu vou te falar, tá, mas só para seguir sua linha de raciocínio para não perder ela, depois eu comento isso que eu ia falar. Beleza, então o empresário olha para dentro, identifica os gaps dele, acha um lugar onde tem aquela equipe, vai lá, eu tenho essa vaga aqui e tal, as pessoas se candidatam e entram, beleza. Aí esse profissional chegou lá, só que não acabou aí, né? Chegou lá e ainda tem que, você pegou um cara mais alinhado com o que você precisa, porém você tem que prepará-lo agora do seu jeito. É perfeito, isso? Perfeito. Ele não vai achar o cara pronto que vai entrar rodando. Não existe, até mesmo porque cada empresa tem a sua realidade. Né? E a gente pode ser mais específico ainda. Vamos voltar ao exemplo da automação. De repente, eu tenho o fabricante X do equipamento e eu dou aula no fabricante Y. Não, eu preciso de ser na máquina XYZ. E a gente sendo preciso. Isso faz com que o aprendizado ele seja mais dinâmico, seja mais focado. E claro, né, o empresário não vai perder tempo quando, eu aprendi na máquina Y, mas quando chega na realidade da empresa, tem a máquina X, né? Então,
a gente consegue customizar até esse ponto. Então, acho que reconhecer essas necessidades, esses gaps, é o ponto fundamental. E às vezes vai ter que ser uma conversa com, né, do empresário, com alguém da área técnica, realmente esboçando as necessidades, né? Cara, mas é exatamente isso que eu falo no meu grupo de mentorados. Tem alguns empresários que fazem parte do meu grupo de mentorados, né? Então, vira e mexe, surge esse assunto de problema de gente, qualificação de mão de obra e tal. E eu falo exatamente isso com os caras. Gente, olha só, você já olhou para dentro? O seu problema é realmente equipamento? É realmente máquina? Ou é pessoal qualificado? Não, meu equipamento é gente. O meu problema é gente. Beleza, o seu problema é gente. Você foi buscar pessoal qualificado no mercado? Não, a gente coloca currículo, não aparece ninguém. Quando aparece é o cara ruim, que só quer emprego, não quer trabalho, não sei o que e tal. E essa é a orientação que eu dou. Fala assim, olha para dentro, define esse perfil do seu profissional e vai no lugar certo, cara. Não vai em LinkedIn, não sei o quê. Vai nas universidades que formam... Quero engenheiro. Eu vou procurar o cara onde? Na feira? Não, vou na escola de engenheiro. Quero uma turma que está se formando aí, que daqui a 2 anos vai ter... Eu tenho um programa aqui, que é engenheiro trainee. Eu trago o cara que tem 3 anos de faculdade, 2 anos e meio de faculdade, que ele vai trabalhar 2 anos aqui como engenheiro trainee. Terminou lá a graduação dele, ele já está metade do caminho andado, porque ele já foi orientado aqui. Só que o empresário é muito ansioso. Eles pecam porque a maioria deles, que reclamam mais, são os que mais reclamam de gente qualificada. É porque ele acha que um profissional qualificado é igual uma máquina de última geração que você compra. Colocou a máquina, ela entra rodando. Não, o profissional, cara, você tem que trazer um cara que já seja bastante parecido com o perfil que você quer e treiná-lo. Se você não investir tempo treinando, vai continuar reclamando que o cara é ruim. Com certeza, Tairone, assim, sem dúvida, acredito muito também, é o que eu penso. E nesses anos de experiência de gestão, né, que eu tenho, passando por diversas áreas, né, desde gerindo o time de mais de 300, vezes, né, 400 pessoas, eu vejo isso. O mais importante é a metodologia. Não adianta ser um cara bom tecnicamente, você pode pegar o melhor cara, mas se você não tiver um processo metodológico claro, né, essa pessoa ela vai ficar batendo cabeça. Né? Então, hoje, né, as empresas também têm que investir, né, em organização de processos. Então, o empresário ele tem que entender que se o processo dele, né, desde da preparação do material do serviço até a entrega final e o mais importante, né, o feedback, fazer esse ciclo fechado, né, desde eu captei aqui a mão de obra, executei, como é que está sendo a minha entrega. Se não tiver esse pós-venda, ele entender onde estão os gaps dele, ele sempre vai patinar. Então, quando você faz essa malha fechada, né, do início, meio e fim, e isso retorna para que você consiga, né, ajustar ao longo do caminho, é importante, né? E um dos pilares, metodologia. Hoje você tem diversas metodologias, Six Sigma, Lean, então é apoiar também muito o seu processo de fabricação, o seu processo de orientação da tua equipe a uma metodologia. Né? Como eu falo, não adianta você ter pessoas boas em locais inadequados. Ou não adianta você ter pessoas extremamente treinadas se o teu processo de gestão, de monitoramento, de acompanhamento é um processo falho. Essa empresa aqui, a 2N Educação, tá vendo? Legal. Essa empresa, que é dona desse podcast que a gente está gravando, é a empresa que eu fundei, é o braço educacional da FG. A empresa independente, porém ela trabalha praticamente exclusivamente para a FG. E dentro dela tem um programa de mentoria que eu mentoro outros empresários, né, que me procuram. Então, o objetivo de ter fundado a FG, a 2N Educação, é ela realmente ser o braço educacional da empresa. Então, a gente tem aqui a Universidade Nobilis, que é para formar gente, temos o programa Engenheiro Trainee, programa Jovem Técnico, né, que é o do Senai, além do Jovem Aprendiz, que é a galera que menor de 18 anos, né, que estão estudando ainda, fazem meio período aqui. Então, nós temos tudo isso dentro desse braço educacional da empresa, porque eu sei que isso é investimento, cara, não tem como, não dá para viver sem isso, porque não vai ter gente qualificada por aí, tem um monte de empresa recrutando, o mercado está em alta, se você entrar em disputa de salário, ok, vou pagar um salário maior, ótimo, você não vai ter um cara aqui porque ele está conectado com sua empresa, ele está porque você está pagando mais.
Tem uma história bem interessante, né, que você comentou somente sobre salário. Acho que a 2N, né, é importante, né, ter essa educação executiva, né, justamente para a gente falar para o empresário que está empreendendo, que já é um empresário de sucesso, para verificar onde. Sempre a gente pode melhorar, né? Sem dúvida. Sempre a gente pode melhorar. Esse final de semana eu estava em São Paulo, fiquei 2 dias lá com caras que estão em lugares que eu quero chegar. Então, pô, eu quero chegar onde aquele cara tá. Eu vou fazer o quê? Eu vou me conectar com esse cara, para ver o que ele faz para chegar ali. Conexão é importante, né? Conexão é super importante. E como quando você comentou sobre salário, aconteceu de verdade, né? Então, eu estava numa empresa, era uma multinacional, e próximo dessa multinacional se instalou uma outra multinacional de siderurgia, mas com salários bem atrativos. Mas essa multinacional que a galera tava, já era uma empresa bacana, uma empresa com uma metodologia bem consolidada, né, você tinha um plano de cargos e salários bem consolidado, ou seja, era um bom lugar para estar. Muitos profissionais migraram para essa nova empresa de siderurgia em função de salário. Ficaram 1-2 anos lá. Não aguentaram. Voltaram. E aposto que eles falaram assim, eu era feliz e não sabia. Exatamente, Tairone. Então, é algo que eu acredito muito, né? Então, a retenção, claro, o dinheiro é importante, com certeza. Mas não tem que ser somente ser dinheiro, né? Vale então, eu vejo muito da gente criar, né? O empresário criar um bom ambiente, um ambiente sadio. Se fala hoje muito em saúde mental, né? Acho que depois da pandemia isso ficou muito mais evidente. Então está muito mais em voga. Então, quando você tem um bom lugar onde o colaborador se sente valorizado, ele se sente pertencente daquele processo, ele é ouvido, né? Ele faz parte, né? Então, eu tenho a máxima comigo. Hoje eu faço gestão de, né, mais de 300 pessoas. Então, às vezes eu estou andando pelos corredores, às vezes eu estou atrasado numa reunião, a pessoa fala, não quero falar contigo. Aí eu paro, às vezes eu paro. É urgente? Alan, é urgente, então tá bom. Não, dá pra esperar. Eu volto, né? Eu vou para aquele meu compromisso, mas eu volto. Com qual intuito? Daquela pessoa ser, né, valorizada também. Pode ser o seguinte, Alan, é urgente. Não, não tenho tempo. Imagina, tá pegando fogo e explodir alguma coisa. Mas ninguém falou nada. Eu até tentei falar. Você não deixou? Não deixou, né? Então, acho que é isso, né? Acho que o colaborador, né, é um exercício, né? A gente, como gestor, né, são muitas reuniões, são muitos afazeres, sempre é muito. Mas hoje mesmo, vindo para cá, uma pessoa me parou, Alan, quero falar contigo. Eu parei, era algo importante. Era algo importante que eu dediquei ali 5-10 minutos para aquela pessoa, dei um abraço no final dela. Então é isso, né? Não é só o fazer pelo fazer. Então a pessoa tem que se sentir pertencente àquele ecossistema. O Sistema S, né, Senai, Sebrae, etc., deve ter alguma pesquisa relacionada a isso, mas eu vou te perguntar. Você enxerga uma relação direta entre formação de gente e lucratividade do negócio, qualificação profissional e lucratividade do negócio? Vocês já fizeram alguma pesquisa relacionada a isso? Ah, sim, né? Hoje, né, a gente, né, tem números bastante relevantes quando você tem gente qualificada, né? A gente não amplia não somente a lucratividade, mas a segurança. Né? Quando a gente tem operações críticas, operações que realmente envolvem um risco operacional, tanto, né, de patrimônio e quanto de vidas, né, você tem sempre uma maior eficiência, né? Então, não somente a formação ela aumenta a lucratividade, mas também diminui os riscos operacionais. A gente tem, né, um programa chamado de Brasil Mais Produtivo, onde o Brasil Mais Produtivo ele trata, né, de eficiência energética, ele fala de digitalização, ele fala de automação de processos, ele está muito vinculado à NIB, Nova Indústria Brasileira. E o Brasil Mais Produtivo, ele garante 40% a mais de eficiência no seu processo produtivo. Ou seja, isso já faz com que
a gente dá uma formação, a gente olha para o teu processo, a gente ajuda a organizar ali a sua linha de fabricação, porque imagina, eu sou um consultor do Brasil Mais Produtivo. Tairone, olha só, eu vou aqui aumentar em 40% a sua produtividade. Normalmente você pensa que eu vou colocar diversos ativos de automação, mas na verdade não. Eu vou modificar um layout da tua máquina, eu vou fazer uma formação com o seu pessoal, eu vou estar ajustando algum processo, algum passo a passo, né, do teu processo de fabricação. Então só, né, esse programa ele já garante 40% da sua eficiência. Perfeito. O nome do meu programa para os mentorados, né, o slogan, é menos esforço, mais margem. É um método que eu criei que eu chamei de empresário faixa preta, né? São 7 graus do empresário faixa preta. Então lá dentro, a promessa, o que eu entrego é isso, menos esforço e mais margem. E o que é isso? É o ROI, é o retorno do investimento. Exatamente. Então quando você qualifica uma pessoa, orienta, corrige um processo, ajusta um layout, você vai ter ROI nisso, cara. Você vai ter retorno. Essa galera do Senai que eu contratei e coloquei 15 pessoas aí, estão sendo preparadas, tudo isso é investimento que eu estou colocando. Mas o ROI disso aí eu já estou enxergando na prática. Perfeito. A cultura da empresa está fortalecendo, cliente satisfeito, entrega no prazo. E eu acho que o ponto principal que você tocou aí, que a gente chama aqui de fazer certo da primeira vez. Isso é um valor nosso. Faça certo da primeira vez. É uma conduta que a gente... O valor que nós temos é eficiência, e a conduta que está compatível, né, conectada com esse valor, é fazer certo da primeira vez. Então, quando você falou, né, não é só produtividade, é segurança, não sei o quê, realmente é dinheiro no bolso do empresário, é dinheiro no bolso do colaborador, é cliente satisfeito, é um ambiente seguro onde ninguém se machuca, cara. É um mundo perfeito. E a gente só consegue isso com eficiência, né? E eficiência vem de quem? De gente, não é de equipamento. Tem o nosso superintendente, né, o Alexandre Reis, ele sempre fala, né, que hoje o nosso maior ativo são pessoas. Exato. São pessoas, né? Então a gente acredita muito nisso, né? E trabalha muito, né? Para manter as pessoas felizes. Então eu atuo muito nisso. Mas claro, performance, a gente tem que sempre fazer um comparativo de anos anteriores, né? Então, em 2026, eu me pergunto como é que foi o Alan de 2025? O que eu já aprendi? O que eu já fiz de novo? Eu falo muito pelos meus coordenadores, né? Hoje eu faço gestão de educação profissional, eu faço gestão de educação básica, eu faço gestão de medicina, hoje eu faço gestão de promoção da saúde, hoje eu faço gestão de teatro, de segurança do trabalho, faço gestão do escritório técnico, autonomia e renda. Então eu tenho muitos produtos na mão, é diverso. Então eu começo o meu dia falando, de repente, de parque aquático, tem um parque aquático, e termino o dia, de repente, conversando... termino o dia conversando com o empresário Tairone, né? Exato. Então, assim, é bem diverso. Então, você tem... Eu trabalho com equipes muito disciplinares, né? Ontem eu estava conversando com a minha coordenadora de cultura, falando qual a programação do nosso teatro para os próximos meses. Mas também estava conversando com o Wagner sobre educação profissional. Quais os novos títulos que a gente vai estar criando para atender a indústria de óleo e gás. Muito bom. E você está falando dessa questão de multidisciplinar que você tem, mas o Senai mesmo realmente tem isso, né? Atende várias indústrias, vários segmentos, né? Perfeito, né? Hoje a gente, né, tem, né, desde medicina, gente tem segurança do trabalho, serviço tecnológico. Serviço tecnológico, bem suspeito falar, né? Então a gente cria soluções, digamos. Hoje nós temos institutos focados em criar uma solução. De repente, a FG, Alan, eu tô com esse meu problema de robótica. A gente pode encapsular dentro, né, essa solução dentro do nosso instituto. O nosso instituto vai desenvolver o software, o hardware para você. E o mais importante, Tairone, não vai ser uma caixa preta. Tairone, o código-fonte está aqui. Entrega o controle. O controle é seu. Porque não é propósito nosso fabricar. Perfeito. E olha só, aqui o controle. Se você quiser fazer 10 mil, 20 mil unidades, ok. O nosso propósito realmente é ajudar o Tairone, a FG, a potencializar. E o que eu falo? Né? E isso é interessante porque aumenta a sua produtividade.
aumenta a sua produtividade. Então, o serviço tecnológico hoje, ele está muito, né, ao lado do empresário para ampliar essas soluções e ampliar o poder de atendimento. Você recebeu o vídeo da Tainá? Sim, é esse vídeo que está circulando. É esse? 19 anos. Verdade. 19 anos, contratei lá do Senai, veio pra cá, 19 anos de idade. Aí ela falou, pô, eu gostei dessa parte de soldagem aí, queria aprender. Aí foi pra lá. Colocou ela lá. Quando eles chegaram, a gente fez um contrato empreendedor com eles, né? O que significa o seguinte, ó, nossos combinados. Expectativa do seu líder é essa. A expectativa sua com relação ao seu líder é essa. Suas atribuições, tudo combinadinho ali, cada um deles sabe exatamente o que tem que fazer e os caminhos que tem que trilhar para crescer na empresa. Tudo direitinho lá. Aí ela falou, gostei da solda. Foi para lá, acho que tem 6 meses. Já se qualificou. Bacana. Já vai virar operadora de solda automatizada. Bacana. É a primeira soldadora da história da FG. Maneiro. Bacana, né? E no Brasil tem poucas. Ah, sim, né? E pra 19 anos, na criança. E pra gente é motivo de muito orgulho, né? Primeiro, o feedback do empresário de sucesso, e a gente tem a certeza que tá no caminho certo da formação, né? Porque, é como eu falei, né? É o feedback. Sem dúvida. É o feedback de, será que a gente precisa melhorar o nosso processo? Quando a gente recebe um feedback como esse, caramba, estamos no caminho certo. Ó, depois você pode perguntar pros meus diretores aí. Eu chamei os 3, falei, vamos ali embaixo comigo. O Rafael, Fernando e eu lá. Vamos ali embaixo comigo. Aí cheguei lá com eles na PTA, aí tava lá a Tainá trabalhando. Pequenininha lá, novinha, aquele rosto de criança. Aí eu cutuquei ela assim, ela foi tirar a máscara. Aí todo mundo, nossa, mas ela que tá fazendo? Aí eu falei, Aí eu falei, explica pra eles, Tainá. Explicou tudo que tava fazendo, não sei o que, eu levei eles lá pra fora. Aí eu falei, cara, vou falar com vocês 3 aqui. O meu objetivo principal com os negócios é criar um negócio próspero, que dê bastante dinheiro, porque quanto mais dinheiro tiver um negócio, maior vai ser a nossa contribuição, né? Eu sempre acreditei nisso. Quanto mais próspero o negócio que eu tiver for, melhor vai ser minha contribuição, melhor eu vou poder ajudar do jeito que eu quiser as pessoas. Eu falei, esse é o meu objetivo, tá? Principal. Realmente criar um negócio próspero. Agora, dentro dessa prosperidade, tem vários pesos. E esse que vocês viram aqui agora, para mim é o mais pesado de todos, porque é uma pessoa que estava estudando à noite, uma jovem de 19 anos, estava estudando à noite, precisando trabalhar de manhã para ajudar certamente no sustento da casa. Então a gente abre uma oportunidade para amanhã ela virar uma engenheira de soldagem, dona de uma empresa de soldagem, uma profissional foda de soldagem de qualquer empresa. Então isso não tem preço que pague um negócio desse, cara. Isso é impagável, não dá para fazer a conta de quanto vale isso. Tainá é uma. Imagina quantas a gente já fez. Quantas Tainás, né? Nos últimos 10 anos aí, entendeu? Se eu pegar agora esses 15 do Senai, é capaz de em um ano deles aqui, talvez ano que vem eu vou te falar isso. Legal. Todos eles vão estar em algum cargo estratégico da empresa. Não, perfeito, né? Já tem 3. Legal. Algum tempo atrás, eu fiz uma palestra falando sobre empregabilidade, né? E tinha um público muito jovem, mas também tinha profissionais que já estavam atuando, né, na área, né? E da mesma forma que a gente também tem Tainás, a gente tem outros profissionais, Tairone, que estão requerendo ou precisando fazer uma transição de carreira. Imagina um profissional que está numa determinada carreira, não está feliz, não tem essa rentabilidade e gostaria, de repente, de estar entrando numa área técnica ou não. Eu percebi bastante gente. Assim. E a gente identificar esses talentos. A gente identificar, e o mais importante, né? Da mesma forma com que você ajudou a Tainá, o empresário, identificar e como fazer essa transição de carreira adequada para que realmente seja uma transição de carreira justa. A gente fala de transição energética, né, de transformação digital, mas quando a gente fala de transição de carreira, né, de ser uma transição de carreira justa, profissional, e o mais importante, que ele também tenha, né, traga essa rentabilidade para a empresa, né? E eu fui muito transparente quando eu cheguei, tanto lá no Senai quanto eu fui no Senai, FEMAIS, me ajuda aí, Isabel, o Estácio, e tem mais um, e no IFE aqui. Fui em 4. E na hora que eu falei o seguinte, eu estou aqui
não é para oferecer emprego, não é para falar que eu tenho uma oportunidade brilhante de trabalho para vocês. Eu estou aqui para dizer o seguinte, eu sou empresário e como todos os outros empresários, né, e eu estou falando por mim agora, eu estou aqui porque eu preciso de vocês. Só que eu não preciso do diploma de vocês, falei para todos, não preciso das notas de vocês, isso é o que menos importa. Primeiro ponto, vocês vão passar por um processo, quem quiser, de avaliação. Mas uma das coisas que é premissa para você entrar na FG, que é o que eu estou buscando, é sangue nos olhos, é vontade de trabalhar. Se você quer chegar num lugar para você crescer, trabalhar, desenvolver, virar o profissional de sucesso que você quiser, mesmo que não seja lá, você vai aprender tudo lá para ir para outro lugar, não tem problema. Enquanto você estiver lá, você vai entregar tudo que você puder, depois você vai para outro e é isso. De repente você vira meu cliente, como já aconteceu. Então, eu falei, quem está buscando trabalho, quem estiver procurando emprego, não precisa nem se candidatar a essa vaga. Não foi, Isabel? Faz isso para todo mundo. É isso. Tá procurando emprego, por favor, não gaste o meu tempo nem o seu. Agora, você quer trabalho, qualificação, aprender, você vai ter. Que eu acho que aí você já mostra, gente, olha só, eu tô aqui precisando de vocês. Quem quiser vir comigo, eu tenho uma oportunidade para você crescer, né? Acho que você falou uma coisa bem importante, valores. Algum tempo atrás, eu fiz uma empresa, né, também do mercado de óleo e gás, me chamou para fazer um processo seletivo para eles. Alan, preciso de X pessoas, porque tem essas oportunidades aqui. Eu falei assim, quais são os seus valores? O que você precisa dessas empresas? O que é inegociável para você? Conforme os valores da empresa, a gente montou o processo seletivo. Muito bom. Posteriormente, a gente fez toda a parte de seleção baseado nos valores e aquilo que era inegociável para a empresa. Durante a formação, a gente praticou com os nossos instrutores aquilo com os valores e o que era inegociável. Conclusão da história. A empresa, no final, ela tinha 4 vagas. Formamos 20. No final, ela gostou tanto da formação que contratou os 20. Tá vendo? É impressionante, cara. É isso. Eu queria ter contratado 68, certo? Só não tinha vaga ainda. Não, mas já foram 15, vou trazer mais. Né? Mas é isso que eu falo, são os valores. Valores é importante. Você encontrar profissionais que os valores deles são convergentes com a da empresa é outro nível. Sim. E aqui na empresa, eu faço a gente revisita a nossa carta de valores todo ano. A gente constrói junto com a equipe. Todo ano, entre dezembro e janeiro, eu escolho uma data melhor, a gente reúne todo mundo para a empresa. Todo mundo aqui, é uma manhã inteira. A gente começa a construção da carta de valores, no final a gente fecha essa carta de valores, define as condutas e encerra com um churrasco para todo mundo para comemorar. Exatamente. Então, a gente revisou agora, são sempre 3 valores, né? A gente trabalha esses 3 valores. Esse ano a gente tem integridade, altruísmo e eficiência. São os 3 valores que a gente está trabalhando esse ano com a galera. Bacana. Então, por exemplo, chegou dezembro, aí já entrou mais um grupo de pessoas que talvez não tenham participado dessa carta de valores, eles vão participar de novo. Então, pelo menos 11 meses depois que o cara entrou, no máximo, vai ter um evento desse onde ele vai entender, né, como que é construída a carta de valor da empresa. Por que eu não defino e boto na parede? Porque se eu definir, o valor é meu, não é do cara que trabalha comigo. É verdade. O cara pode olhar aquilo, não. Eficiência não é um valor meu. Altruísmo não é um valor meu. Não quero saber, eu cuido só de mim. Entendeu? Exatamente. Então, mas aí a gente constrói junto. Tem um evento, né? Tem uma metodologia direitinho. Inclusive, tem um mentorado meu que ele falou, que eu sempre pergunto, né? Beleza, você contratou a minha mentoria. Qual que é o seu objetivo? Por que você me segue? Por que você se interessou em ser mentorado por mim? O que você quer? Qual o resultado esperado? Aí ele falou assim, eu quero que na minha empresa tem um ambiente igual... O cara nunca vê aqui, só vê pela internet. Que o meu ambiente que seja igual ao seu. É um ambiente onde as pessoas têm uma cultura forte, onde as pessoas... você pode ver que elas são felizes em trabalhar. E eu tenho um problema que você já me externou dizendo que não tem, que é turnover. Aí eu falei, cara, tudo começa com a carta de valores. Primeiro ponto que você tem que fazer. Você é o dono da empresa, vai ter que partir de você. Carta de valores. Defina os valores seus, da equipe, da sua equipe. Defina as condutas e depois faz o principal, que é seguir. Perfeito, perfeito. Acho que é importante, né, como você comentou de valor, e a percepção, né?
esse empresário, pô, Tairone, eu quero ser mentorado por você porque eu acredito naquilo que você tá praticando. Exato. Algum tempo atrás, né, eu tava com uma pessoa me abordou, né, pô, você é da Firjan? Eu falei assim, você que tá fazendo a gestão daquele processo lá? Eu falei assim, pô, eu queria entrar naquela empresa. A empresa que eu tava fazendo a gestão, processo seletivo também, né, a empresa me deu esse processo seletivo para fazer a gestão. Eu perguntei, mas por quê? Porque, caramba, eu gostei muito do ambiente, eu gostei muito da forma com que ele lida com os colaboradores, um ambiente super bacana e tal. Então, como a gente está falando, né, para o empresário, como a sua empresa ela está se comunicando para as pessoas que você quer captar. Isso. Então, de repente, o empresário está falando, pô, não consigo pegar os melhores profissionais, mas como é que, de repente, você está se comunicando para aquela pessoa que você quer? Será que você está se comunicando de uma forma com que está passando porque é um ambiente agradável de estar? Um ambiente, porra, bacana? Porque hoje a gente tem uma nova leva de profissionais. Como eu falei para você, se a gente juntar hoje SESI e Senai, a gente, dos cursos de formação, mais de 4.500 pessoas a gente está formando. E Alan, nesses mais de 20 anos que você trabalha com educação, quando trabalha com serviço tecnológico, com tecnologia, você viu mudar o aluno? Sim. O aluno, quando eu era em 1997, o meu perfil é muito diferente do aluno que eu tenho em 2026. Né? São outros valores. Né? Antigamente a gente tinha colaboradores que ficavam 30, 20 anos numa empresa. Hoje, né, essa nova geração fica 5, 10. Então, se você não criar algo que retenha um ambiente bacana, não vamos dizer não vai ficar ninguém. E aí, aproveitando um ponto importante que você colocou, que tem uma pergunta que eu já tinha até pensado em te fazer. O Senai, para mim, sempre foi muito hands-on, né? Mão na massa ali, né? Mão na massa ali, o cara aprender no torno, no micrômetro, na pintura e tal, e eu acho que isso realmente funciona. Sim. Só que a gente está vivendo uma era de tecnologia, de IA, de não sei o que, muita tela, o cara... você vê, minha mão cheia de calo, todo errado, que é a mão aqui, ó, grossa e tal, mão de trabalhador mesmo. Beleza. Quais as competências, nesse mundo digital que a gente tem hoje, inteligência artificial e tal, quais as competências que o profissional precisa ter para garantir que ele não vai ficar para trás, independente, apesar ou graças também à inteligência artificial hoje, o que ele tem que manter do passado, o que ele não pode perder de característica para ter sucesso? Perfeito, ótima pergunta. Antigamente nós tínhamos aquele jargão, né, que a gente tinha que ensinar a pescar. Esse jargão não tá tão real, cara. Você tem que ensinar a pescar, mas não foi tão real esse jargão. Mas hoje a quantidade de informação que a gente tem é tão grande que você tem que ensinar o profissional a nadar nesse mar de informação que tem, né? Então hoje a primeira coisa que o profissional tem que ter é aprender a aprender. É tudo muito dinâmico, é tudo muito fácil. Hoje você tem diversas ferramentas de inteligência artificial, mas você tem que saber usar. Você tem diversas ferramentas hoje de visualização, mas você tem que saber utilizar. Então você aprender a aprender é importante porque toda hora surge algo novo. Um dos pontos importantes que eu vejo também, uma das competências importantes que eu vejo ao profissional é você ser um profissional autodidata. Sempre vai ter algo novo surgindo. Então surgiu uma tecnologia nova, você vai ter que sentar e verificar. Vai ter um curso de especialização? Sim, mas às vezes aquele pulo do gato você vai ter que trabalhar, né? Digitalização, né? A gente fala muito sobre digital. Então o profissional hoje, ele tem que saber sim de informática, ele também tem que saber tá manipulando uma ferramenta, né? Eu fiz eletricidade em 1997, um exemplo. Então, se hoje eu fosse instalar um interruptor, é muito diferente. Tem um interruptor simples? Tem. Mas hoje você tem um interruptor que tem Zigbee, que se conecta a um assistente virtual. Então, é o aprender
a aprender. Perfeito. Né? Então, eu vejo contínuo, isso, né? Aprendizado contínuo sempre. Então, quando a gente fala hoje de ferramentas digitais, IA é importante? Sim, é importante. O digital é importante? Sim, é importante. Hoje a gente vem falando, Tairone, em computação quântica. Né? Então, há algum tempo atrás, né, eu fiz uma palestra falando sobre computação quântica. A gente sempre fala de 0 e 1. Hoje, o bit ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. E isso vai fazer com que esse profissional ele tenha muito mais performance. Então, se você falar assim, Alan, qual a competência básica que o profissional tem que ter hoje? Eu colocaria, no mínimo, essas 3 competências. Primeiro, aprender a nadar nesse oceano de informação, não somente a pescar o peixe, a nadar para pegar o peixe, que é muita coisa. Ele ser também um profissional autodidata, a quantidade de informação que você tem realmente ela é muito grande, né? Muito grande. E realmente você ter um profissional antenado a essas ferramentas digitais, né? E eu adicionaria aí o seguinte, filtrar as informações, né? Porque sim, a quantidade de informação que tem, se o cara ficar maluco ali querendo fazer tudo, ele não vai ser bom em nada, né? Vai ser um generalista. Vai ser o pato, né? Não sabe nadar, não sabe voar, andar, não sabe, é o pato, né? Não morde. Exatamente, é o profissional pato. Mas é isso, eu vejo que tudo muda de forma muito constante. Vamos falar, vamos pensar hoje, né, falar de geopolítica, né? Então, hoje você tem Venezuela, você tem Estreito de Hormuz, você tem Irã. Olha quanta coisa está acontecendo no mundo. E quanta coisa está impactando nos negócios. Então, quem diria que 2026 já começaria assim? Né? Então, esse profissional tem que ser um profissional muito antenado a tudo que está acontecendo. Então, eu vejo que essa soft skills de aprender a aprender, né, ter essa autodisciplina de aprender é importante. Uma das coisas que você vem sempre falando, né, sobre luta, sobre realmente jiu-jitsu. Depois eu quero conhecer mais um programa aqui, né, de jiu-jitsu. Vou te levar ali em cima na academia. Bacana. Mas uma coisa que eu acredito muito é disciplina, Tairone. A disciplina, ela supera por muitas vezes o talento. Com certeza. Né? Então a pessoa pode ser altamente habilidosa, altamente talentosa, se o empresário, se o estudante não tiver aquela disciplina de fazer aquela rotina, mesmo que não tenha vontade, ele não vai fazer. Quando um mentorado me procura, e o cara paga caro para fazer uma mentoria minha, tá? Paga um valor alto, porque o ROI é gigante, o retorno do investimento é grande. Mas eu já começo a conversa assim, cara, você precisa ter uma característica para você ter sucesso nesse processo aí comigo. Tem que ter um coração aberto a aprender. Senão não adianta nada. Se o cara acha que ele sabe tudo, exatamente. Eu sempre fiz assim, então você não precisa de mim, faz do jeito que você continua dando murro em ponta de faca aí. Porque eu não vou trazer a solução mágica de um livro. Eu vou falar o seguinte, estou com problema de contratar gente, tá? Mentoria grátis, tá? O cara chega pra mim e fala assim, Tairone, eu tô com problema de contratar gente, você fala que aí na sua empresa você não tem problema de turnover, e eu vejo que as pessoas aí trabalham com você há muito tempo e estão felizes aí. Por que eu não consigo contratar gente? Onde estão essas pessoas? É o que eu vou falar pra ele. Primeiro, olhe pra dentro, veja qual é o tipo de profissional que você precisa, quais as habilidades. Ok, preciso de um profissional com excelentes habilidades técnicas, blá, blá, blá. Onde que eu vou procurar? No Senai. Aí você vai lá no Senai, combina lá com a diretoria, faz uma palestra e recruta essa galera. Depois que ela chegar na sua empresa, você não vai pra praia, não. Aí você vai começar o trabalho de verdade, que é transformar aquela joia, lapidar ela ali e transformar aquilo num diamante, cara. Perfeito. Que vai ficar na empresa 1, 2, 10 anos, isso. Vai te trazer resultado absurdo. Não é ficar reclamando. Aí o cara fala assim, mas vai custar caro, não tem tempo, não vou fazer isso. Ok, beleza. Eu fiz isso, funcionou. Se você não quer fazer, o problema é seu. Então o cara tem que ter o coração aberto a aprender, experimentar antes de rejeitar, né? Isso serve também para o profissional. Perfeito, né? E até mesmo quando a gente faz gestão de times, a gente tem que se perguntar, eu quero ser chefe, eu quero ser líder. Então ser chefe é aquele cara, né? Agora quando você é líder, você inspira as pessoas, porque, Tairone, vai chegar
um determinado momento que aquela pessoa tem que fazer aquela entrega, mas ela vai fazer por você. Vai, eu Ela tenho vai, certeza ela disso. vai fazer, caraca, eu vou fazer porque o Tyrone me pediu. É isso, com certeza. Eu tô aqui, caraca, eu não vou fazer porque é o Tyrone, pô. O Tyrone me Perfeito. pediu, o Tyrone me confiou essa demanda. Então, assim, o empresário, né, tem que pensar, caramba, o que eu quero ser? Eu quero ser o dono da empresa, eu quero ser o chefe, eu quero ser o líder. Não, eu quero ser o líder. O líder, ele estimula. O líder, ele motiva. O líder, aquela pessoa que quer estar próxima. O líder, aquela pessoa que quer ouvir, né? E quando o líder chega, Tyrone, faz isso aqui para mim. É isso. Propósito. Por exemplo, eu te peço uma tarefa. Tyrone, faz isso aqui para mim. Se eu não te falar qual o propósito, Perfeito. agora, Tyrone, faz isso aqui para mim, que isso aqui é importante por causa disso. Esse Tá é bom. o propósito. É resolvido. Você vai ter um outro... Caramba, isso aqui eu não posso falhar, porque se eu falhar, vai dar problema. Em 2005, sei lá, um tempão atrás, eu li um livro que mudou a minha liderança totalmente. O Monge Executivo. Monge Executivo. Do James Hunter. Pelo amor de Deus, aquele livro ali pra mim é a essência da liderança. Sim. Entendeu? Ali eu falei, cara, agora eu enxerguei qual que é o papel de um líder. Ali eu deixei de ser chefe e virei líder. Porque o que o líder tem que ter? Tem que colecionar histórias de sucesso, cara. Sim. Tem que ter passado, e eu tenho uma lista, graças a Deus, de um monte de gente que passou, foi liderado por mim, são liderados por mim, e estão evoluindo. Os caras têm que avançar. Exatamente. Tem que evoluir, tem que trabalhar, assumir cargos altos, ganhar dinheiro, ter uma vida interessante com a família dele, construir uma família, viajar com os filhos, enfim. O cara tem que progredir. Não adianta você prosperar, a empresa prosperar e o cara que está com você não prosperar, cara. Dura muito pouco. Pouco tempo. Eu falo isso muito pro meus times, né? Eu falo assim, gente, tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom somente pro Alan, né? Então, assim, tem que ser bom para todo mundo. Por isso que eu falo muito sobre o ambiente, é claro, a produtividade, o lucro, o ROI, isso mantém a empresa de pé, se a gente nunca pode perder, mas também essa valorização, né, esse aspecto metodológico, a forma com que a gente faz, isso diz muito como vai ser o resultado final daquilo. Perfeito. Né? De repente você, né, vai contratar o cara mais habilidoso, o melhor cara, se você não tiver o melhor ambiente, se você não tiver, né, o melhor, a melhor infraestrutura ali que ele consiga a desenvolver aquilo, cara, ele não vai ficar, ele vai embora. Então, o que é interessante, né? Até mesmo para o empresário, ele pode fazer um esforço descomunal de atrair essa pessoa. Mas se ele não conseguir manter, vai ser em vão. Vai ser em vão. Ele conseguiu encontrar o profissional que servia para ele da forma adequada, né, que atende às necessidades dele. Mas se ele não conseguir manter aquele profissional, ele perdeu tempo, dinheiro, esforço, perdeu grana, pô. Então, por isso que fechar esse ciclo, Tyrone, eu acredito, né? Então, é como relacionamento, né? Não adianta, obviamente, você conquistar a pessoa, depois você vai ter que ter todo o trabalho para manter, né? Falar nisso, amanhã é dia dos namorados. Exatamente. Mandar um recado aí pra Kelly, minha esposa. A dia dos namorados. Presente já pra Kelly amanhã. Isso aí. Muito bom. Eu também já providenciei o meu, né? Porque senão vai dar problema. É isso aí. Deixa eu te falar. Rapaz, o Davidson já mostrou, tem 1 hora já que a gente tá conversando. Pô, rapaz, nem parece. Muito rápido. Mas, enfim, eu queria te pedir 2 coisas para você. Queria que você mandasse 2 mensagens assim, uma para um profissional e uma para o empresário. Primeiro para o profissional. Se você pudesse deixar um conselho, uma orientação para um profissional hoje que quer crescer na carreira, que quer arrumar um emprego. Esse cara que está em estado de vulnerabilidade, estudando à noite, não arrumou um emprego ainda. Uma mensagem para esse cara. Qual seria esse conselho? Conselho hoje é disciplina, perseverança. Disciplina para que realmente ele chegue no objetivo que ele quer. Não vai ser fácil, né? Perseverar realmente que ao longo, né, até mesmo da formação dele, vai ter algumas intempéries e variáveis. E o mais importante, Tyrone, o buscar, esse espírito de procura. Então, uma mensagem hoje
realmente que você, né, estudante, você, pessoa que está fazendo essa transição de carreira, esteja muito atento às oportunidades. O mundo nos dá muitas oportunidades, seja como caldeireiro, seja como automação, como engenheiro, esteja atento às oportunidades. E uma vez que você identificar essa oportunidade, persevere. Tenha essa disciplina de chegar até o final, porque o caminho não é fácil, mas se você tiver essa disciplina de chegar até o final, no final vai ter um pote de ouro te esperando por você. E esse pote de ouro pode ser um maravilhoso. Exatamente. É muito bom esse pote de ouro. E tem uma frase que eu aprendi, assim, quando eu era jovem ainda. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, não tem jeito. Não desiste. Exatamente. Entendeu? Eu não vou estudar, vou esperar chegar a oportunidade para eu estudar. Não faz isso não, faz o contrário. Eu vou esperar chegar uma oportunidade, depois que eu virar líder eu faço isso. Não, faz isso. Primeiro você tem que ter o comportamento daquilo. Quero ser um gerente, então você é o que hoje? Um técnico? Tem um comportamento de gerente, mesmo sendo técnico. Exatamente. Que aí você vai receber a oportunidade de ser gerente. É engraçado, né, quando você comentou, um dos valores que essa empresa comentou que tinha nesse processo seletivo era o senso de dono. O senso de dono? Pelo amor de Deus, se o cara não tiver isso... Era o senso de dono. Então, se você não tiver achando que, sou um técnico, mas se você não tiver esse senso de dono, que aquela empresa é sua, cara, isso não tem jeito. Você não vai se esforçar. No final das contas, assim, a empresa pode até não ser sua no CNPJ, você não é sócio da empresa, mas não é dali que você tira o sustento para sua família, as oportunidades para você. Então, enquanto você estiver ali, amigo, você tem que entregar tudo. Eu sempre pensei isso. Perfeito. Entendeu? Aí não estou satisfeito? Ok, vou procurar outro lugar. Mas enquanto você está ali, entende que você não está obrigado, né? Então entrega tudo que você puder, joga duro, busca oportunidade, se expõe, que é para poder crescer, né? Perfeito. Muito bom. E para o empresário? Aquele o reclamão. Inteligente, que o mundo, que o Lula não sei o quê, o Bolsonaro é isso, o Lula é aquilo, enfim. Esse maluco aí. Para os empresários, as oportunidades estão aí, né? Tem muita gente boa se formando, sendo formada, se qualificando. Importante é a gente identificar aonde estão essas pessoas e o mais importante, quais são os valores, o senso de dono da sua empresa que você precisa. Então, esse jargão que não tem gente formada, temos pessoas formadas e pessoas muito bem preparadas e estão ansiosamente buscando uma oportunidade. Então, dê a oportunidade para essa pessoa. Nem sempre ela vai estar 100% pronto. É como o Tairone comentou, ao longo desse processo de formação, de trabalho, essa pessoa vai crescer ainda mais e, é claro, você vai moldar essa pessoa de acordo com a necessidade da sua empresa. Obrigado, Alan. Perfeito. Você estava falando em propósito, né, para encerrar esse tema. O propósito nosso aqui, tal qual os valores, a gente constrói junto, o propósito também. E o nosso propósito é transformar vidas. E transformar vidas é você pegar um jovem que está estudando e ensinar uma profissão para ele. Enquanto ele está aqui estudando, ele está pegando o diploma lá e está aprendendo aqui. Aí daqui a pouco ele se forma, você abriu o caminho para ele prosperar. Então isso é uma vida transformada. Uma outra vida transformada é um cara que entrou como jovem aprendiz e virou um gerente. Um cara que chegou aqui, entrou como técnico, ganhou uma bolsa, que a gente tem esse programa aqui, o cara fez engenharia, se formou e hoje é um engenheiro que ganha muito bem trabalhando aqui na empresa. Um outro que entrou aqui não falava inglês, aí tem a oportunidade de estudar inglês na empresa, de viajar para o exterior, é outra vida transformada. Bacana. Então, o nosso objetivo é esse, né? Transformar vidas, nosso grande propósito aqui. E a gente entende que o propósito é muito importante, e eu entendo isso. Só que eu tenho uma frase que eu uso e conto para toda a minha equipe aqui. Falo, gente, a gente não pode romantizar o propósito. Claro. Ficar achando que eu preciso ter um propósito, que minha vida... Não. O lucro vem antes do propósito. Exatamente. Se eu não tiver lucro, se esse negócio aqui não der dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca, amigo. Entendeu? Tem que dar lucro. Então, primeiro vem o lucro, depois a gente vive o propósito. E é a mesma coisa o cara querer a formação sem pagar o preço. Eu quero ser engenheiro, mas não quero estudar todo dia de noite. Cara, exatamente. Eu quero um emprego, mas eu não gosto de estudar à noite. Eu queria um emprego à noite. Aí vai ficar mais restrito para você. Perfeito. Então, foi muito importante essa mensagem que você mandou para os empresários aí, porque são duas
duas vertentes muito importantes. A gente realmente precisa do profissional alinhado, com senso de dono, blá. Mas primeiro, a gente tem que saber buscá-lo. E depois que buscar, tem que saber preparar o cara, né? Perfeito. Botar ele fazer o onboarding dele, né? Botar ele para a integração dele. Exatamente. No negócio. Eu vejo muito, né, Tairone, que você comentou, sinergia com a Firjan, né? Firjan de formar pessoas, né? Que a FG faz. Então, da mesma forma, nós informamos, né? A Firjan forma, informa e transforma. Forma, informa e transforma. Transforma a vida das pessoas. Muito bom. Né? Então, é isso, né? Hoje, no dia 25 passado, a Firjan lançou o escritório de carreira. O que é o escritório de carreira, Tairone? É o Tinder do emprego. Os nossos alunos vão na plataforma, se cadastram, e o empresário, ele se cadastra, coloca a oportunidade. Então, dá esse match. Né? Então, no escritório de carreira tem toda a parte de mentoria para o estudante, como se preparar para uma entrevista, fazer um currículo. Então, digamos, o empresário ele vai lá, coloca as oportunidades dele, né? Ele tem um perfil de empresário no escritório de carreira, e o aluno ele vai buscando. Deu match da busca e a pesquisa. Ele conversa. Muito legal. Bom. Interessante. Quero te agradecer mais uma vez. Vamos considerar que esse foi o podcast parte 1. Beleza. Porque a gente pode fazer mais uns 5 aí, no mínimo, que vai ter assunto pra caramba. E a gente pode contar outras histórias, né? Sim. Daqui a um tempo, a gente vai ter mais jovens formados aí. Esse projeto da robótica que a gente vai colocar pra andar. E a gente grava novos episódios e você pode trazer mais alguém lado do Firjan. E eu queria deixar registrado aqui o seguinte, que o Sebrae... os meus filhos estudaram no Senai. Legal. No SESI, né? SESI desde criança, o SESI aqui. No Riviera ali. Riviera, com natação, tudo estudaram Bacana. lá. A minha equipe, eu busco quando eu preciso no Senai e eu estudei no Sebrae. Eu fiz o curso que mudou, assim, totalmente a minha visão de negócio. Bacana. Em 2003, que foi o Empretec. Empretec. Eu sou empreteco, tá? Com muito orgulho. Bacana. Tem um grupo de empretecos aí. Então, assim, foram 12 dias de imersão, programa maravilhoso. Você tem que montar uma empresa e fazer ela dar lucro. Aquilo foi uma delícia. Então, nunca mais minha vida foi a mesma. Eu mudei da água pro vinho ali. Tá? Legal. Eu era um aspirante a empresário, mas depois do Empretec eu vi que o jogo era diferente. Mudou, né? Então mudou. Então a minha conexão com o Sistema S é muito desde sempre, né? Eu queria poder botar uma placa de vocês aqui na frente. Mas muito bom. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem lá. E espero que a gente possa gravar um próximo episódio em breve. Conta comigo. Eu agradeço. Pra gente é muito significativo estar aqui, Tairone, no podcast. Pra gente estar falando pro empresário, falando de formação. Agradeço a FG também, a 2N, pela oportunidade de estar aqui. E com certeza, conte com a Firjan, conte com o SESI, com o Senai. Vamos trazer, o que a gente pode trazer de novo para cá? Tendências, né? Algo voltado à parte de bem-estar do colaborador, também algo mais técnico, palestras técnicas também, né? Então, fique à vontade, vamos escolher o tema e vamos desdobrar, tá bom? Muito bom. Vocês estão de parabéns, obrigado. Agradeço, comigo, tá? Valeu, agradeço. Conta comigo que aqui é um celeiro de talentos, então pode mandar para cá que a gente está preparado para receber, preparar essa galera e ajudá-los a voar com as próprias asas. Obrigado. Abraço. Um abraço. Galera, abraço.